Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação a ata da 56ª sessão ordinária, realizada dia 18 de setembro. Está em discussão. Está em votação. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, correspondências recebidas. Correspondência recebida de diversos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva, resposta ao requerimento 360/2017. Alexandre Françon requer ao senhor prefeito para que informe todo o valor gasto com tubos de concreto nos anos de 2015, 2016 e 2017 e o cronograma de utilização dos mesmos para o ano de 2017. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva. Resposta ao requerimento 381/2017. Wilson Roberto Margarido requer ao senhor prefeito que informe a possibilidade de incluir no convênio da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, município, a regularização dos imóveis do bairro de Cima 1 e 2, bairro Mato Dentro e Engenheiro Velho. Ofício de Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 396/2017. Vanessa Guari requer ao Comutran que informe a possibilidade de implantar sentido único na rua Flauzino Antunes, Centro. Ofício de Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 397/2017. Tony do Cofesa requer ao Comutran para que informe a possibilidade de implantar lombada ou redutor de velocidade na vicinal Mário Covas, próximo ao quilômetro 7, no bairro de Cima. Ofício de Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 402/2017. Débora Marcondes requer ao Comutran para que informe a possibilidade de instalar placas de alerta em locais com alta incidência de acidentes de trânsito no âmbito do município de Itapeva. Ofício de Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 411/2017. Tony do Cofesa requer ao Comutran para que informe a possibilidade de implantar sentido único na Pedro Cadena entre os números 601 e 785 na Vila Dom Bosco. Ofício de Electro. Resposta ao requerimento 454/2017. Tony do Cofesa requer a Electro para que informe sobre a doação dos postes padrão LBR, quantos serão distribuídos e quando isso ocorrerá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva. Resposta ao requerimento 461/2017. Vanessa Guari requer ao senhor prefeito o envio da relação de como está o andamento das contratações do processo seletivo de professores auxiliares. Ofício de Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos encaminhando cópia das leis 4.027/2017 e 4.028/2017. Proposituras. Projeto de Lei 101/2017. Vereadora Débora Marcondes institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental e dá outras providências. 627/26/2017. Prefeito Luiz Cavani autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à Associação dos Centros de Desenvolvimento da Criança para o fim que especifica. 627/2017, vereador Jefferson Modesto Silva institui a divulgação de fotos dos animais disponíveis para doação no Canil e Gatil Municipal no site oficial da Prefeitura Municipal de Itapeva e dá outras providências. 128/2017, vereador Jefferson Modesto Silva dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas informativas nos locais onde especifica sobre o crime de abandono de animais e dá outras providências. Parecer favorável das comissões competentes encaminhando os projetos de lei 94 e 118/2017 para apreciação do plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa, com voto contrário vencido do vereador Jefferson Modesto, dando ciência ao plenário do arquivamento da emenda 5/2017 ao projeto de lei 101/2017. Requerimento 527/2017, vereador Sidney Lara requer ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, para que informe a possibilidade de melhorias, recapeamento no asfalto e na sinalização da Avenida Expedicionários Itapeva em toda a sua extensão. 528/2017, vereador Osiel Pires de Moraes requer que seja inserida em ata voto de congratulações aos organizadores do evento Primeiro Overcars,
realizado no dia 17 de setembro de 2017, na Praça de Eventos Zico Campolim, em Itapeva. 529/2017, vereador Ziel Pires de Moraes requer que seja inserida em ata voto de congratulações aos organizadores do evento Mexa-se, realizado no dia 16 de setembro de 2017, na Praça de Eventos Zico Campolim, em Itapeva. 530/2017, vereador Tônio do Cofesa requer ao senhor prefeito que informe a possibilidade de instalar juntamente a unidade de pronto atendimento, UPA, uma farmácia municipal 24 horas. 532/2017, vereador Wilson Roberto Margarido requer ao senhor prefeito que, junto à Secretaria Municipal de Obras, informe a data prevista para a retomada das obras do Mirante de Debré, paralisado desde 2011. 533/2017, vereador Márcio Supervisor requer ao senhor prefeito para que informe sobre a possibilidade de ampliar a praça Clara Golob F7 até a calçada em frente à igreja da comunidade São Camilo de Leles, transformando em um calçadão o trecho em questão na rua Egino Marques. 564/2017, vereadora Viliana Souza requer ao senhor prefeito que informe a possibilidade de realizar lajotamento no final da rua Capão Bonito, Vila Bom Jesus. Indicação: 965/2017, vereador Alexandre Françon indica instalação de iluminação pública na rua Jair Vita, travessa 1, da Egino Marques, no bairro Jardim Maringá. 972/2017, vereador Alexandre Françon indica limpeza, nova pintura e reparo nos assentos em todo o calçadão Doutor Pinheiro. 977/2017, vereadora Vanessa Guari indica a implantação de bancos na Praça Eventos Zico Campolim. 978/2017, vereadora Vanessa Guari indica realizar a demarcação de faixa de pedestres e oferecer uma infraestrutura com pista de corrida ao redor do Parque Linear Mário Covas. 979/2017, vereador Edivaldo Negão indica encaminhar a essa casa projeto de lei que dispõe sobre o Programa Municipal Meu Bairro Limpo. 980/2017, vereador Tião do Táxi indica a construção de um poço artesiano no bairro da Cachoeira, município de Itapeva. 983/2017, vereador Rodrigo Tassinari indica a instalação de lixeira comunitária na Praça Nossa Senhora de Aparecida, Vila Aparecida. 984/2017, vereador Rodrigo Tassinari indica providenciar cerca de proteção no parquinho da Praça da Liberdade, Jardim Europa. 985/2017, vereador Dr. Pedro Correia indica instalar ponto de ônibus com abrigo na rua Benedito Camargo Margarido, em frente ao número 662, bairro Jardim Grajaú. 986/2017, vereador Sidney Lara indica limpeza, retirada de lixos e entulhos e colocação de placa, proibindo jogar lixo, no terreno que fica entre a Avenida Mário Covas e a Rua Araras, em frente à Praça Juvenal Bueno de Almeida, localizada na Vila Nossa Senhora de Fátima. 987/2017, vereador Tônio do Cofesa indica corte de grama, limpeza e manutenção de playground na Praça Maria de Lourdes Camargo, localizada no Parque Longa Vida. 988/2017, vereador Edivaldo Negão indica operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Carlos Veiga, Vila Ribas. 989/2017, vereador Wilson Roberto Margarido indica implantar iluminação pública na rua Vicente Rodrigues da Rosa, próxima à Igreja Católica, localizada no distrito Alto da Brancal. 990/2017, vereadora Viliana Souza indica a passagem de máquina motoniveladora e posterior cascalhamento nas estradas do bairro Pacovinha. Essa presidência encaminha os projetos de lei 121/2017, à Comissão de Legislação, 126/2017, às Comissões de Legislação e Economia, 127 e 128/2017, às Comissões de Legislação e Defesa dos Animais, para examinar seus pareceres e requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre, a palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Vanessa Guari. Boa noite a todos.
Em nome do presidente desta casa, Osiel Pires, cumprimento a todos os vereadores. Em nome da minha assessora, Cíntia, cumprimento a todos os presentes. Eu gostaria de falar aqui sobre as indicações que apresento hoje. Eu e a minha assessoria recebemos uma reivindicação sobre os bancos da Praça de Eventos Zico Campolim. No sábado eu estive lá para averiguar e realmente só tem resto de banco. E no Parque Linear também apresento hoje, junto com o vereador Márcio. Hoje, graças a Deus, a gente vê um empenho, um interesse maior das pessoas em cuidar da saúde. Então, nós temos lá várias pessoas caminhando e correndo. Então, nós estamos aqui reivindicando uma melhor infraestrutura, porque as pessoas vão correr, vão caminhar, mas não tem um bebedouro, não tem um banheiro, não tem o piso, as calçadas demarcadas corretamente. Então, nós estamos fazendo esse pedido aí, principalmente o Márcio, que é um super corredor, né, Márcio? Queria também aqui, em nome dos deficientes do nosso município, hoje, que é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, tanto o vereador Rodrigo Tassinari como eu já apresentamos indicações para que as calçadas do município sejam adequadas com piso tátil e melhor acessibilidade para os cadeirantes. Até agora não tivemos resposta, então eu gostaria aqui de cobrar o executivo para que essas obras sejam realizadas e seja dado o devido valor aos nossos deficientes. E nós vamos encaminhar agora juntos um novo pedido, né, Rodrigo? Boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Dr. Pedro Correia. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, demais vereadores, funcionários, guardas municipais, aos amigos aqui presentes, muito boa noite. Queria falar sobre obras abandonadas. Eu estive visitando uma obra essa semana. Eu gostaria que passasse um vídeo, depois eu continuo falando. Trata-se do Instituto Federal de Tecnologia, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Tinha tudo para estar pronto, funcionando, infelizmente, tudo parado. Estou hoje aqui visitando esse terreno, próximo ao Jardim Bela Vista. Uma certa tristeza, porque aqui seria construído o Instituto de Tecnologia, Instituto Federal de Tecnologia, uma importante conquista para Itapeva, no setor de qualificação, para um avanço seria na área de emprego para a nossa cidade e para a nossa região. Infelizmente, estamos vendo aqui hoje essa área abandonada. Em 2012, através de uma luta aí do atual prefeito Cavani, foi conseguido aqui essa doação para o MEC. E também conseguimos, com o avanço aí na última gestão do prefeito Comeron, principalmente com o empenho do vice-prefeito Geraldo, professor Geraldo, que foi liberado esses cursos aqui. Foi feita uma audiência pública, 4 cursos viriam para Itapeva. Dentre os tais mecatrônica, agroindústria, biocombustível e design de móveis. Cursos importantíssimos para a nossa região. Estava tudo certo, foi iniciado em 2012 ou 2013 as obras aqui e teria um prazo para conclusão em dezembro de 2014. Infelizmente, tivemos um problema sério com a empresa que ganhou a licitação, começou as obras, mas a empresa teve problemas financeiros. Em decorrência disso, abandonou tudo. E está aqui, que tinha aqui já construído uma casa de apoio, o muro já estava pronto. Infelizmente, com o abandono, tudo ficou abandonado. Pessoas vieram aqui e acabaram levando até materiais de construção, furtaram aqui. Eu mesmo fiz na minha delegacia várias ocorrências, registrei lá sobre furto nesse local. Materiais de construção que aqui ficaram. Foram retirados tudo. E hoje estamos com esse impasse. Já em 2017 a obra está assim, tem que começar tudo de novo. E para isso eu estou empenhado em busca dessa retomada dessa construção, que é importantíssima para Itapeva. A Itapeva já temos aqui um bom começo,
O prefeito Cavani já esteve também com a reitoria, com o reitor em São Paulo, que é o Eduardo Modena. O doutor Ulisses também já encaminhou o pedido e fiquei sabendo que já o reitor demonstrou boa vontade em dar continuidade a esse projeto. Porém, está dependendo agora do MEC, depende de Brasília. Para tanto, eu estou trabalhando em cima dessa questão. Já mandei pedido para o nosso deputado Goulart, que também já comprometeu-se em empenhar em Brasília, inclusive vai colocar também para nos ajudar o ministro Kassab, que está hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia, e no último sábado, com a visita do governador Geraldo Alckmin, também protocolei, entreguei em mãos a ele um pedido de apoio do nosso governador, porque essa obra não podemos perder. Para Itapeva seria um grande prejuízo perder um projeto desse. E pelo que a gente sabe, então, está dependendo de Brasília, estamos contando com esse empenho, e o prefeito Cavani também já está empenhado para que o MEC libere novamente os recursos aqui. 8 milhões estavam já destinados em 2012, 2013, durante o início. Porém, esses recursos já não estão mais disponíveis hoje. Então, nós estamos trabalhando em cima da retomada dessas obras. Vamos lutar e, com certeza, nós vamos conseguir, porque é muito bom para a nossa região. Então, meus amigos, aí, obra importantíssima, dentre outras, totalmente paralisada. Já como nas últimas sessões eu fiz indicação, solicitando ao prefeito, também que interceda junto aos órgãos competentes, Brasília, inclusive, o Ministério da Educação, para que se reconquiste essa verba de 8 milhões. Eu até queria requerer ao senhor presidente que fosse elaborada uma moção de apoio, senhor presidente, sugerindo que todos os vereadores assinassem uma moção de apoio, dirigindo-se à reitoria do Instituto, pleiteando essa retomada dessa obra, muito importante para Itapeva. O doutor Ulisses falou uma frase interessante ontem aqui, né? Faltam empregos, sobram vagas. Eu achei bonita essa frase. O que precisamos hoje é qualificação. Itapeva já o déficit é muito grande, não temos aqui nenhum órgão, instituto de ensino técnico. E quando tem uma conquista dessa, acaba se perdendo. Então, eu gostaria de pedir apoio, presidente, nesse sentido, uma moção. E vamos continuar nessa luta. Eu fiz aqui um pedido também, uma notícia boa aqui para os nossos amigos lá do Jardim Guanabara. O Jardim Guanabara não foi incluído nesse projeto desse convênio com o ITESP, de regularização fundiária. Agora, nos últimos dias, aí, Santa Maria foi contemplada, foram entregues vários títulos de propriedade, porém o Jardim Guanabara tinha ficado fora, totalmente fora. Aí eu obtive uma resposta aqui, provindo lá da prefeitura. O prefeito encaminha um comunicado feito pelo chefe do gabinete, Luan. Firmado entre a prefeitura, informamos que, apesar do convênio vigente não contemplar aquela localidade no rol dos bairros a serem regularizados, solicitaremos a inclusão do mesmo. Lembramos, porém, que os processos de regularização são realizados primeiramente nos bairros elencados do convênio que se encontra em andamento. Então, moradores do Jardim Guanabara futuramente será incluído para efeito da regularização fundiária. Teve uma resposta também quanto à iluminação no trecho ali da rodovia Eduardo Saig, entre Bela Vista e Cantiã. Também está sendo incluído aqui para realizar esse projeto. Quero só fazer alguns agradecimentos, primeiramente ao Noel da Secretaria de Transporte, e ao Carlinho Santini. Tinha uma estrada ali que vai para o bairro da Algibeira, complicada, cheia de buracos, dificultando o transporte até das peruas transportadoras de alunos. E ele atendeu o nosso pedido, foi lá, fez um belo trabalho. Então, quero agradecer aqui, muito obrigado ao Noel e ao Carlinho. Também quero agradecer aqui à secretária da Saúde, Maria Elisa. Ao contrário do que eu ouvi aqui algumas vezes, eu diria que é uma excelente secretária, uma gestora. Levei a ela uma situação bem complicada. Tomou posse daquela situação e ajudou e resolveu. Então, acho que nós temos que dar honra para quem merece. A secretária Maria Elisa foi muito atenciosa. Muito obrigado a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alexander Françon.
senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Quero cumprimentar aqui o Fofão, cumprimentar o Lino, cumprimentar todos os vereadores. Vou usar esse espaço aqui hoje do Tema Livre, o nome já disse, Tema Livre, para falar de um assunto que está acontecendo em Brasília, que eu acho muito oportuno que nós, como vereadores, está passando aqui para a população e dando nossas opiniões. Está sendo discutido a reforma política hoje, né, atualmente em Brasília. E foi aprovado agora em primeiro turno o fim das coligações proporcionais e continuando do jeito que está a situação hoje na questão do sistema proporcional, que no caso, estava para ser votado o distritão, que seria eleito os mais votados, ou então a possibilidade de ficar do jeito que está hoje, que é o sistema proporcional, que não é os mais votados, e sim a proporcionalidade dos partidos. Eu acho que a democracia é isso, né? A política é isso aí, mas eu sou extremamente favorável que fosse votado o distritão, que eles usaram o nome de distritão, que o nome correto não seria isso, mas seria sim os mais votados, né? Itapeva são 15 vereadores. Se fosse aprovado essa reforma do jeito que estava no começo, que seria os mais votados, com certeza nessa última eleição teria uma mudança nas cadeiras aqui na Câmara, inclusive a minha. Eu não seria vereador na proporcionalidade dos mais votados, né? Então acho que eu e o Fuzilo, nós não seríamos vereador se fossem os mais votados. Mas por 4 votos eu não seria eleito, né? Teve uma candidata que teve 784, eu tive 780, eu fui o 16º mais votado na geral. Eu acho que democracia na Constituição Federal é bem claro no que ela fala, que a democracia é a vontade da maioria, né? Então, se é a vontade da maioria, hoje o sistema proporcional feito no país, ele, de certa forma, ele não atinge realmente a vontade popular. Então, foi até meu tema do meu TCC na faculdade, esse assunto, e para governador, para presidente, para senador e para prefeito, escolhe-se o mais votado. Já no sistema legislativo, que é o proporcional, né, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, não entra essa matemática dos mais votados. Eu acho que a democracia acaba sendo um pouco quebrada no sistema, na eleição proporcional, pois não é feito à vontade da maioria. Nós sabemos da dificuldade que tem de montar uma chapa para montar as eleições. Cada partido tem um número X de candidatos para montar, tem que montar um número mínimo de mulheres, tem que ter a eleição. Então, acaba tendo que correr atrás de candidatos. Muitos candidatos só saem para cumprir tabela, só saem para atingir o coeficiente eleitoral do partido. E a partir do momento que fossem os mais votados, reduziria o número de candidatos, naturalmente, seriam simplesmente os candidatos, aqueles que realmente teriam vontade de exercer uma cadeira e simplesmente não por sair candidato, simplesmente para cumprir tabela. Eu acho que geraria uma economia na despesa da eleição, que não é barato. O Congresso acabou aprovando lá um pacote agora de milhões de reais de fundo, né, para ser investido em campanhas eleitorais, fundo partidário. Eu acho que há uma extrema necessidade de uma reforma geral política no país. Infelizmente, os deputados federais que votam, eles acabam discutindo esse assunto lá em Brasília e acabam testando isso daí na eleição de vereadores em 2020. Eles, de vez em aprovar essas reformas agora, lá em Brasília, para a próxima eleição já de 2018, já fizeram um acordo lá, que se tiver alguma reforma aprovada, isso vai servir para a eleição de 2020.
sempre os deputados acabam se esquivando, sempre eles acabam tirando deles da reta, deixando da mesmice do jeito que está. Hoje, nada contra, mas tem um deputado federal, Tiririca, que teve mais de 1 milhão de votos. Só com a votação dele, ele acabou levando junto com ele mais de 3 deputados federais. Então, nós tivemos deputados federais com mais de 100 mil votos ficando de fora, e tivemos alguns deputados eleitos, como Fausto Pinato, com 22 mil votos. Aonde que está a democracia? Aonde que está a vontade da maioria? Então, da maneira que eu penso, o sistema político que nós vivemos hoje, de uma certa maneira, no sistema proporcional, que é as eleições do Legislativo, Municipal, Estadual e Federal, acaba diretamente afrontando a vontade da maioria. Então, eu creio que, se fosse os mais votados, seria mais justo, teria mais economia nas eleições, porque os partidos não teriam que se preocupar em montar uma grande chapa para simplesmente para cumprir tabela. Cada candidato iria se preocupar com a sua campanha, iria se preocupar com a maioria da população. A maioria da população é a favor dessa mudança, já foi feita uma pesquisa, mas infelizmente hoje o Congresso Nacional fecha os olhos mais uma vez e acaba se esquivando de votar uma reforma tão importante para o país como seria a reforma política. E vou além. Precisamos de uma reforma urgente no nosso Código Penal, que está defasado há mais de 50 anos. Código de Processo Penal é um absurdo. E o Congresso fecha os olhos para essas reformas. 513 deputados federais. São muitos deputados federais lá em Brasília. Não teria necessidade de ter tantos deputados federais. Eu acho que passou da hora de ter uma reforma e reconduzir as cadeiras. 81 senadores, 3 senadores por estado. Você pega o estado de São Paulo, que tem mais de 40 milhões de habitantes, com 3 senadores. Aí você pega o estado do Acre, com 3 senadores também, que não chega nem perto do estado de São Paulo de tamanho. Você pega o estado de São Paulo, com 81 deputados federais, praticamente 40 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Aí você pega o Amapá, Acre, estados pequenininhos, também com uma proporção enorme de deputados federais. Aí você pega o mapa do Brasil e vê que o Nordeste acaba fazendo maior número de deputados federais. E a região Sul, que é a região mais próspera do Brasil, região rica, não acaba elegendo a maioria no Congresso. Por isso que os deputados do Norte acabam votando ou segurando recursos para o Sudeste, e sim levando simplesmente para o Nordeste. Eu acho que precisava de uma reforma geral no Brasil, principalmente na questão da reforma política. Então fica aqui a minha explanação, a minha posição, mesmo sabendo que eu não iria ser vereador neste mandato, por 4 votos, mas eu sou a favor de uma reforma política e que fossem eleitos os mais votados. Eu acho que a democracia prevaleceria de fato, como é nas eleições majoritárias, para prefeito, governador, senador e presidente da República. A maioria da população, como consta na Constituição Federal, a democracia é a vontade da maioria. E, infelizmente, hoje, na eleição proporcional, que é do Legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, isso não ocorre, infelizmente. Então, só resta aqui, mais uma vez, lamentar pelos nossos deputados federais, mais uma vez, fechar os olhos para a sociedade, tampar os ouvidos e não ouvir o clamor da população que almeja reformas tão importantes para o Brasil, inclusive a reforma política. Então, são essas minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo. Com a palavra, vereador Tião do Táxi.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Prazer enorme poder estar discutindo política, ver a posição dos vereadores relacionada à eleição. Eu já comunguei desse remédio amargo, que é ter um montão de voto, o Negão comungou, é ter um montão de voto e ficar de fora da cadeira do Legislativo de Itapeva. Eu entendo que, se fosse decidido pelo Congresso Nacional, que são as pessoas que têm a habilidade, têm a responsabilidade de ver e de decidir, com certeza o Congresso Nacional teria que votar pelo distritão, prevalecer a vontade da maioria e eleger os mais votados. Com certeza seria feita uma justiça enorme com quem disputa a eleição. E vou mais além. Se o Congresso do Brasil fosse uns homens sérios, eles teriam vergonha de estar pleiteando, de estar continuando naquele cargo de deputado federal. Muitos deputados deveriam sentir vergonha da nação, do Brasil, deveriam renunciar ao cargo, porque o que nós vemos em nível nacional hoje é vergonhoso, é horrível, dá vergonha de falar da política nacional em termos de deputado federal e senadores. Entendo que as leis que o Brasil adotou para a classe política, ela é apenas uma mera consequência de incompetência das pessoas que não têm um pouquinho de sentimento com o povo brasileiro. Depois de tudo que nós vemos, o que acontece no Congresso Nacional, as denúncias que não levam a nenhuma solução, acaba sendo vergonhoso para o Congresso Nacional, acaba sendo vergonhoso para o Brasil em nível internacional. É lamentável. Mas deixamos a política de lado nacional, vamos falar um pouquinho da política local, aonde nós tivemos Itapeva completando 248 anos de emancipação. Nós tivemos o privilégio de participar dos eventos, que foram eventos simples, mas foi aqueles eventos que o prefeito e os seus secretários decidiu que o município teria condição de fazer. E eu endosso embaixo, e eu acho que está certo o prefeito de fazer economia para que possa tocar o município numa situação um pouco melhor e deixar as festas de fora da comemoração de Itapeva. Quero aqui, em público, agradecer o Carlinhos Santini, o Leitão, o Pinga, que são diretores na Secretaria de Transporte, pelo serviço que vem fazendo, não a mim, vereador, mas sim a população de Itapeva. Com toda a competência, estivemos no local onde a tubulação foi implantada ainda por Toninho Cavani, nos anos que ele foi prefeito, e de lá para cá ninguém teria dado uma manutenção, ninguém teria feito nada nesse local, e eu levei o problema para a Secretaria de Transporte, e exatamente eles tomaram providência, e depois de todo esse tempo, precisou o filho do Cavani velho ir lá e mandar executar a obra. Então, são coisas que a gente lembra do passado e vê um presente muito mais promissor. Sabemos que o prefeito vem passando por dificuldade financeira, mas sabemos que o prefeito tem uma competência enorme para gerenciar esse recurso que é tão curto e os serviços são tantos pedidos, tantos lamentos,
que nós recebemos, eu acho que não é só eu que recebo, acho que todos os vereadores recebem, mas que a gente tem que entender, saber explicar para a população, que na hora devida e certa, com certeza será incluído cada ponto que necessita de uma certa urgência. O prefeito vem priorizando com os seus secretários e vem desempenhando um grande papel, que é tocar o município de Itapeva com responsabilidade, com caixa em dia, com funcionalismo em dia, com os fornecedores dando certo de acordo com a possibilidade do município. E eu espero e acredito e tenho certeza que anos melhores com Luiz Cavani com certeza virão. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Senhor presidente, eu pediria adiamento por uma sessão do projeto 94, por gentileza. Para a leitura da senhora secretária, a emenda ao projeto 01, emenda 01 ao projeto de lei 94/2017. Emenda 01/2017 ao projeto de lei 94/2017. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O caput do artigo 7º da Lei Municipal número 2272, de 10 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para serem credenciadas como consignatárias, as entidades referidas no artigo 6º desta lei deverão apresentar os seguintes documentos. Acrescento o artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica suprimido o inciso 3º do artigo 6º da Lei Municipal número 2272/06. Acrescento o artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica acrescido o artigo 6º na Lei Municipal 2272/2006, o inciso 8º, com a seguinte redação. Artigo 6º. Inciso 8º. Comércios varejistas de produtos alimentícios, acrescento o artigo 5º com a seguinte redação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Está em discussão? Senhor presidente, eu reitero o pedido de adiamento por uma sessão do projeto 94. Pedido do vereador regimental, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Adiado por uma sessão. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 94/2017. Projeto de lei 94/2017. Prefeito Luiz Cavani. Perdão, vereador. Foi adiado, está prejudicado o projeto. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 118/2017. Projeto de lei 118/2017, vereadora Vanessa Guari, institui o Setembro Dourado no calendário oficial de eventos no município de Itapeva e dá outras providências. Está em primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Vanessa Guari. Boa noite novamente. Eu volto a essa tribuna para pedir aos nobres colegas voto favorável ao projeto que apresento hoje, Setembro Dourado, com o objetivo da conscientização do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que hoje é a segunda maior causadora na morte de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Estima-se que, atualmente, 11 mil crianças têm o diagnóstico de câncer e o índice de cura pode chegar a 80% se o diagnóstico for precoce e o tratamento adequado. O dourado simboliza o padrão ouro que esses pacientes necessitam, tanto no diagnóstico como no tratamento. As regiões sudoeste e nordeste são as que apresentam os maiores números de casos desta doença. Obrigada e vamos lutar por nossas crianças e jovens. Continuamos em primeira discussão.
Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 527/2017. Requerimento 527/2017, vereador Sidney Lara, requer ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para que informe a possibilidade de melhorias, recapeamento no asfalto e na sinalização da Avenida Expedicionários de Itapeva em toda a sua extensão. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 528/2017. Requerimento 528/2017, vereador Ziel Pires de Moraes, requer que seja inserido em ata voto de congratulações aos organizadores do evento Primeiro Overcars, realizado no dia 17 de setembro de 2017, na Praça de Eventos Zico Campolim, em Itapeva, São Paulo. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 529/2017. Requerimento 529/2017, vereador Ziel Pires de Moraes, requer que seja inserida em ata voto de congratulações aos organizadores do evento Mexa-se, realizado no dia 16 de setembro de 2017, na Praça de Eventos Zico Campolim, em Itapeva, São Paulo. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei 94 e 118/2017. Dependendo dos pareceres das comissões, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 54, 59, 67, 100, 101, 104, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 de 2017. Em discussão e votação única, as emendas 01 e 02 ao projeto de lei 67 de 2017 e 01 e 02 ao projeto de lei 101 de 2017. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Alexandre Françon. Senhor presidente, senhores vereadores, retorno a essa tribuna aqui, aproveitar, falar de alguns projetos que está tramitando aqui na casa. Tem um projeto que vai passar pela nossa comissão de obras, que eu sou o presidente. Até aproveito aqui para convocar a comissão para amanhã, às 10 horas da manhã, comissão de obras, para estar deliberando, sobre um projeto aqui importantíssimo que está na casa. É o 101, que fala do transporte público, o 122 e o 123 do Executivo Municipal. Amanhã vamos analisar isso aqui. Eu acho que a Comissão de Legislação também vai se reunir amanhã para deliberar esses assuntos. Vamos sentar todas as comissões e deliberar. Eu gostaria de falar sobre o projeto 101, que amanhã nós vamos deliberar isso aqui. Então, eu gostaria de já falar hoje, deixar claro o meu posicionamento aqui, como que nós vamos encaminhar isso aqui. O projeto 101, existe uma lei federal no Brasil hoje que garante a gratuidade do transporte público para pessoas idosas acima de 65 anos. A Constituição é clara, pessoas idosas são considerados acima de 65 anos. Veio um projeto para esta Casa de Lei, projeto 101, que está reorganizando a questão desse espaço para os idosos. Em Itapeva, é exceção das demais cidades. Foi aprovado um projeto aqui há muitos anos atrás, garantindo também o direito à gratuidade pessoas de 60 a 65 anos. Então, isso daqui é uma lei que foi votada no âmbito do município de Itapeva. De 65 anos para frente, a lei federal, a Constituição Federal, já garante esse benefício, esta gratuidade. Em Itapeva,
foi concedido também para pessoas de 60 a 65 anos. Então, veio o projeto para esta casa que estariam revogando este direito das pessoas de 60 a 65 anos. O vereador Rodrigo fez uma emenda nesse projeto para que continue garantindo o direito dessas pessoas, de 60 a 65 anos. Esse projeto tramitou pela Comissão de Legislação, pela Comissão de Economia e agora está na Comissão de Obras, no qual eu sou presidente, e amanhã nós vamos deliberar sobre isso. Eu, como vereador dessa casa, eleito pela população de Itapeva, estou aqui para defender os interesses da população. Estou aqui para continuar garantindo o direito do cidadão. Jamais votaria algo favorável para tirar um direito já adquirido. O vereador Rodrigo Tassinari foi muito feliz na emenda que fez e eu vou pedir voto favorável à emenda do Rodrigo para que permaneça da maneira que está hoje a questão dos passes dos ônibus para as pessoas de 60 a 65 anos. Se a emenda do vereador Rodrigo for aprovado por esta casa, aí eu darei o meu voto favorável também ao projeto de lei. Se a emenda do vereador Rodrigo for revogado aqui, eu votarei contrário ao projeto também. Eu acho importantíssimo o debate nessa casa, como vai passar nas comissões amanhã, acho que o presidente vai pôr em votação muito em breve. Acho importante que todos os vereadores aqui dêem uma lida no projeto, dêem uma estudada, e já de antemão eu venho aqui deixar clara a minha posição. Jamais eu me sentiria à vontade de votar algo que tivesse tirando um direito já adquirido das pessoas de 60 a 65 anos que utilizam o transporte público. Eu acho que temos que pensar em contenção, temos que pensar, sim, em remanejar o nosso orçamento, em readequar a maneira que é gasto o nosso dinheiro, o nosso orçamento público, mas jamais tirar algum direito, principalmente das pessoas de 60 a 65 anos, que já contribuíram muito com nossa sociedade. E agora chegou a hora de nós retribuirmos para ele o mínimo, que é dando um direito para que ele possa utilizar o transporte gratuito. Vou além. Essa Casa de Leis votou favorável, há alguns dias atrás, a gratuidade total para os estudantes de Itapeva. Foi com muita maestria, todos aqui foram solidários à causa dos estudantes, e foi uma alegria nós aprovarmos uma lei garantindo a gratuidade total para os estudantes. Fica totalmente na contramão da história nós agora tirarmos algum direito de pessoas de 60 a 65 anos. Como vamos justificar isso para a população? Tirar um direito adquirido do idoso para dar gratuidade para um estudante. Então fica muito controverso. Eu peço aqui para os senhores, da comissão, então, de obras, que amanhã, às 10 horas da manhã, na sala de comissões, possamos deliberar sobre esse projeto. Vamos mandar para o plenário e espero que segunda-feira, acho que já esteja aqui em votação. Vamos enfrentar essa matéria com maestria, com coragem e com convicção. Estamos aqui para defender os interesses da população. Então, eu tenho certeza que vamos ter outras maneiras de gerar uma economia para o município, não tirando um direito já adquirido para os idosos. Então, Rodrigo, fica aqui os meus cumprimentos, parabéns pela sua atitude, respeito aqui a decisão de todos os vereadores, nós estamos aqui numa democracia, então, deixo bem claro, respeito o posicionamento aqui de todos, mas espero que todos também possam respeitar
a posição deste vereador. Tá bom? Então, fica aqui convocado amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, para deliberarmos sobre esses projetos. Obrigado, senhor presidente. Ótima noite a todos. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarito. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, imprensa presente, em nome do Ronaldinho, quero cumprimentar todos os assessores. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu acho muito importante a gente já se manifestar, já dar a posição desses projetos que estão tramitando na casa, especialmente o 101, que amanhã também estarei presente, faço parte da Comissão de Obras, e desejar, eu já quero deixar ciente a todos os membros que eu desejo pedir 5 informações. Primeiro, quanto foi pago de tarifa técnica até a presente data? Quanto foi pago para o estudante, que agora vai ser gratuidade, mas até o mês passado que foi pago meia passagem para os estudantes. A partir de agora vai ser totalidade. Transporte para funcionários públicos. Quanto foi pago até hoje para funcionários públicos? Quanto foi pago até hoje para deficientes físicos? E quanto foi pago para os idosos? É simples, senhores vereadores. Eu consegui tirar, mas só tirei uma planilha da Secretaria de Defesa Social das tarifas técnicas. Até hoje já foram pagos para a empresa Jundiá R$ 2.300.000 de tarifa técnica. Tarifa técnica, para quem não sabe, no contrato de concessão tem uma cláusula que, se não houver um número X de transporte de passageiro, a Prefeitura Municipal completa esse contrato, o número que foi estipulado no contrato. Isso aí é a tarifa técnica. Por mês, eu posso dizer para vocês aqui, quem quiser fazer a contabilidade aí, né? Mês de janeiro, 293 mil, março, 385, abril, 253, maio, 248, junho, 273, julho, 349, agosto, 412 mil de tarifas técnicas. Então, como o nobre vereador Alexandre falou nessa casa aqui, que agora aprovamos um projeto de lei, dando gratuidade a todos os estudantes do município de Itapeva, né, seria um absurdo, né, da natureza, seria uma ingratidão, né, um desrespeito a esses, né, trabalhadores, né, esses idosos de 60 a 65 anos de idade, no qual eu faço parte também, com muita honra, da graça de Deus, né, 62 anos, né, graças a Deus tem um carro, mas quem não tem carro anda de ônibus, né, é um direito adquirido. E a Constituição Federal fala, Alexandre, que a idade que tem direito é de 65 após, mas dá o direito das prefeituras legislar de assuntos de interesses locais. Por isso, esse projeto foi aprovado na época, eu votei a favor, entende? E não foi inconstitucional, não foi vetado, não foi entrado com ADIM, porque ele era constitucional. Então, aonde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, que desde que nós estamos pagando, nós, contribuintes de Itapeva, estamos pagando para a empresa Jundiá, essa diferença, essa tarifa técnica, para à noite, quando se vê o ônibus andando vazio, nós estamos pagando para andar. Agora, por que cortar justamente dos idosos? A emenda do nobre vereador é excelente, caso não tenha veto do Executivo. Mas já que o Executivo já está cobrando dos vereadores, eu tenho certeza que ele vai vetar. Então, meu posicionamento vai ser voto contrário. E eu vou pedir que meu voto seja consignado em ata, porque se vir veto, eu vou cobrar dos novos vereadores
o posicionamento, porque eles, como o nobre vereador falou nessa tribuna, ele está votando a favor porque vai ser votada a emenda, né? Se houver um veto e o veto for conservado, for votado favorável, o projeto volta a ser original, tirando o direito desses idosos. Daí, por isso que eu vou pedir essa informação, nobre vereador, porque nós queremos saber, eu quero saber, quanto foi pago a tarifa técnica até o mês de setembro, quanto foi pago para funcionários, que é um direito deles, eu também votei a lei, quanto foi pago para idosos, quanto foi pago para deficiente físico, todas as tarifas, eu tenho certeza, e para os estudantes, tenho certeza absoluta que para os idosos, para a totalidade dos idosos, vou pedir, é a menor valor desse contrato. Pois não, nobre vereador. Se fosse possível, só pedir para separar esse questionamento de idosos de 60 a 65 e acima de 65, para a gente ter uma noção, um parâmetro em relação a essa lei que eles estão solicitando. Eu vou pedir, porque eu não sei, eu vou pedir, como o novo vereador está solicitando, eu não sei se eles têm lá. Mas eu tenho certeza absoluta, porque é muito pouco o valor, é o menor dos valores do contrato de concessão. Mas eu tenho certeza absoluta que a empresa que visa lucro, ela pensa, ela vê o empecilho do idoso que vai entrar no ônibus. Ele entra devagarzinho no ônibus, o motorista fica esperando, né? Atrasa os itinerários, né? Depois, para sair também, pior, ele vai ficar bem galinha, coitadinho, né? Então, senhores vereadores, não é só cifrão, é também porque itinerário, eles têm que pôr mais ônibus, é maior o tempo dele de cada linha, de cada itinerário. Então, eles não estão vendo, não, sabe? O valor dessas pessoas, não estão sentindo isso daí, porque a empresa é lá de Jundiaí, a empresa, ela também presta serviço em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, em muitas cidades, é cifrão, é lucro, e esses coitadinhos, viu, Tião? Esses coitadinhos aí, sabe, atrasa a linha deles. Então, gente, vamos pensar com carinho, vamos estudar, nobre vereador, vamos debater esse projeto aqui, que para nós, inclusive, o senhor falou aqui do transporte do artigo 1º, das empresas de ônibus também participar da concorrência do transporte de aluno, eu acho injusto também, vai tirar mais de 300 empregos, porque esses pirueiros não vão poder concorrer com as empresas de ônibus. Eu falo empresa porque quem vai ganhar todo sozinho vai ser a Jundiá. Esse projeto está sendo feito para Jundiá. Tem mais lucro que Itapeva. Mas vamos deixar para amanhã, que meu tempo está vencendo. Eu gostaria também de fazer para a reivindicação nessa tribuna, né, sobre a iluminação pública da FAIT até ali no Baré, que eu fiz um trabalho para ser feito pela CIP, colocar a rede secundária naquele local, colocar as lâmpadas, vamos deixar de lado, né, a iluminação do trevo, né, que é cara, vamos fazer só essa iluminação ali do trevo da FAIT até no Baré, para dar mais segurança para os jovens estudantes lá da FAIT que trabalham, não tem carro, eles vêm a pé para aquele local, para a faculdade, vão trabalhar, voltam, e naquela escuridão já teve vários casos lá de agressões, eu não gostaria de falar nessa tribuna, mas até estupro já teve lá. Entende? É só pedir para a polícia, né, as informações que eles têm lá, a estatística de todos os crimes que foram cometidos naquele local. Então, eu venho aqui, né, reclamar, né, eu fiz 5 pedidos para o Executivo, doutor Luiz, por favor, doutor Luiz, atenda-se, não é eu, não é o Margarido. Tem mais pedidos de outros vereadores, da Vilhana, tem outras empresas, Itapeva, Itanils também já pediu isso daí. Então, doutor Luiz,
Custa 10, 15 mil reais dinheiro do CIP, dinheiro que nós pagamos da iluminação pública. Não vai sair de outra secretaria, não. É dinheiro da iluminação pública, do CIP. Muito obrigado, senhores. Boa noite. Obrigado pela atenção. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de convocar também a Comissão de Meio Ambiente para dar parecer em uns 2 ou 3 projetos amanhã. Depois, às 14 horas, a reunião da Agricultura. E após a reunião da Agricultura, a reunião do Meio Ambiente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pediria também a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais também se reunir, tem 2 projetos para deliberar amanhã às 10 horas. Tudo bem? Pela ordem, senhor presidente, eu peço pela Comissão de Legislação que a gente possa dialogar e debater esses projetos amanhã às 10 horas. Convoco então os membros. E, se possível, senhor presidente, queria pedir para que, se possível, que o secretário Marco André estivesse presente. Eu acho que tem algumas coisas, algumas indagações que seria muito importante ele nos esclarecer em relação a esses projetos. Então, amanhã às 10, reunião do extraordinário do Meio Ambiente. Presidente, se possível também convocar legislação, de animais e economia. Às 10 horas. Pela ordem, senhor presidente, também comissão de obras, então, às 10 horas, novamente, reforçando amanhã, tá? E vai ser todos os vereadores juntos aí, né? E seria importantíssimo a presença do secretário Marco André. Gostaria de solicitar ao presidente da casa que pudesse enviar ao prefeito um ofício para que ele possa responder ao meu requerimento 401/2017, por favor. Obrigado. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 58ª sessão ordinária, a ser realizada na segunda-feira. Antes disso, eu queria parabenizar o secretário de Educação e Cultura pelo evento realizado no dia de ontem, do desfile. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 58ª sessão ordinária, extraordinária, a ser realizada na segunda-feira, dia 25 de setembro, no horário regimental. E, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Margarido.